eu conheci uma menina que ela foi aluna minha no Senac, na época em que eu era docente do Senac ainda. Eu vou contar um pouco da história do Senac, mas eu queria iniciar por aqui, porque cria uma conexão com o propósito, né? Sim. E, assim, a turma dentro do Senac, que você não tem como separar por classe nem por nada. É uma turma de pessoas misturadas, de vários níveis sociais, de vários níveis de instrução, uma série de coisas, né? E dentro do Senac, eu consegui perceber uma coisa muito interessante e desenvolver uma habilidade que eu trago comigo até hoje e que muitos dos meus alunos e clientes de consultoria apontam como sendo, de fato, um diferencial no meu modelo de trabalho. E o que foi que aconteceu efetivamente nessa turma do Senac? Era uma turma de formação de manicure, e dentro da turma tinha uma, assim, eu não sei se você sabe, mas o Senac, naquela ocasião, era pedido apenas a quinta série, né, que hoje é chamado sexto ano do ensino fundamental ali. Para fazer os cursos. Isso. Para poder você se inscrever no curso. Então, a pessoa se inscreveu no curso de manicure. Eu não lembro mais. Eu fiz alguns cursos lá. Alguns cursos lá. Em Campo Grande, Rio de Janeiro. Isso, eu dei aula em Campo Grande também. Dei aula em Campo Grande, dei aula em Madureira. Acho que dei aula em quase todos os Senac do estado do Rio de Janeiro. Caraca. Eu vou contar por quê e como isso aconteceu. Mas essa minha aluna, que eu não me recordo agora o nome, nós estávamos falando sobre gestão financeira, né? E, dado momento, eu dei um exemplo assim, tá, então você tem um faturamento, e se você tiver um fluxo de caixa negativo, né? Se o teu faturamento ele acabar sendo menor do que a tua despesa, você acaba quebrando, né? Então, para evitar de fazer isso, é que exige-se a necessidade de você fazer uma boa gestão do financeiro da tua empresa. Quando eu falei em cálculo negativo, ela virou para mim e falou assim, tá, Márcio, mas o que é isso, cálculo negativo? E aí, como é que você sai de uma situação dessa? Porque você está dentro de uma turma onde tem uma pessoa que, de fato, não sabe do que você está falando, num grupo onde outros, ou para outros, aquilo é muito claro e muito evidente, e você precisa desenvolver a habilidade de explicar para aquela pessoa de modo que ela entenda sem estressar os demais. Cara, isso eu acho que foi assim, o divisor de águas na minha carreira como instrutor, como consultor. Por quê? Porque eu comecei a entender que não é só o que eu falo. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu ter a certeza de que o meu interlocutor está entendendo o que eu estou falando. Então, se você vai falar com uma pessoa mais culta, que tem um grau de instrução mais elevado, você pode utilizar palavras em termos técnicos. Agora, você precisa também ter a humildade e a habilidade de se comunicar até com os menos afortunados no que diz respeito a essa parte de conhecimento, né? de estudo, de instrução. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho tão legal que a própria turma se solidarizou, né? E a menina saiu, se formou com louvor, entendendo tudo que a gente precisava passar. E assim, eu fiquei muito feliz com isso, né? Agora, legal. Por que eu juntou falo... um grupo para ajudar, né? Pô, exatamente, né? E foi assim, foi uma tomada de decisão, porque eu poderia ter ignorado, eu poderia ter, sei lá, poderia ter tido várias posturas, né, diferentes. Só que eu me preocupei em dar resposta para ela, mas me preocupei também em não deixar com que os outros falassem, mas como é que é possível não entender, não saber isso, né? E acabar estressando os demais. A gente conseguiu aí um excelente resultado e eu fico muito alegre, fico muito feliz de ter conseguido ter êxito naquela situação ali. Agora, por que eu comecei falando sobre essa aluna do Senac? Porque quando a gente fala em ser um multiplicador, né, agregar na vida de alguém, a gente precisa ter como ponto de partida os nossos propósitos. E nesse caso, quando eu falo de propósito, eu consigo enxergar 3 propósitos, né, ou 3 áreas da minha vida em que os propósitos eles estão
integrados, mas têm suas peculiaridades, né? Que é o propósito pessoal. O meu propósito pessoal é, de fato, trazer um legado, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, aonde eu quero chegar, né? De entrar de fato para a história, né? Eu falar assim, pô, esse cara fez isso, essa atitude, essa coisa que ele fez, esse movimento que ele fez, Sim, porque o que acontece? Até para somar, não perde o raciocínio, não. Para somar no que você está falando. Às vezes, as nossas tomadas de atitude positivas ou negativas, elas influenciam a outras pessoas, né? Então, a gente precisa e pretende sempre, né, no teu caso é assim, fazer a coisa positiva, que traga bons frutos para quem está te ouvindo, né? Para quem você está levando as suas informações, né? Exatamente. Então, assim, isso tem um pouco a ver com a minha vaidade, né? Porque a gente sabe que daqui a 100 anos vai estar todo mundo que a gente conhece vai estar morto e enterrado. Hoje existe uma trend aí nas redes sociais que o pessoal está falando, mas você sabe qual é o nome do avô do teu avô? E normalmente as pessoas não sabem. Por quê? Porque chegou lá na terceira, quarta geração, já não tem essa preocupação. Eu mesmo não sei qual era o nome do pai do meu avô, do meu bisavô. Eu não sei o nome do meu bisa, né? Então, assim, eu quero realmente, até por uma questão de vaidade, deixar o meu nome registrado na história como tendo feito algo bom para a humanidade, para a minha família, para os que virão após a mim, e principalmente no meu segmento, que eu acho que ele é muito desvalorizado, né? Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada.